Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 19ª Semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Amados e amadas de Deus, no primeiro momento do Evangelho, Jesus está na Galileia, está com os discípulos, está reunido com os seus discípulos. E Jesus prediz a sua morte: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Messias servo, é o Messias que deve ir a Jerusalém, deve morrer e deve ressuscitar, deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço, pelos seus, por todos nós. Jesus, ele doou a vida por todos nós, é para isto que ele veio. Esse é o seu messianismo, é o Messias servo, Messias que deve nos salvar, mas nos salvar doando a vida, fazendo da vida um dom de amor, um dom de serviço. E os discípulos ficam tristes porque não querem que seu mestre morra, que seu Senhor morra. Aqui é a incapacidade deles também de entrar no mistério de Deus, de perceber que era o projeto de Deus a morte de Jesus, que a morte de Jesus estava escrita num projeto de Deus, num desígnio salvífico de Deus. Agora, num segundo momento, encontramos Jesus em Cafarnaum e os cobradores de impostos do templo que aproximam-se de Pedro e perguntam: Vosso mestre não paga o imposto do templo? E Pedro responde: Sim, paga. Amados e amadas de Deus, é o imposto do templo, é a questão do imposto do templo que os judeus pagavam e que aqui interpelam a Pedro se Jesus não paga os impostos, o imposto do templo. E Pedro responde: sim, que paga. Mas quando entram em casa, Jesus se adianta e pergunta para Pedro, pergunta para Simão: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro responde: dos estranhos. E Jesus vai dizer: logo então os filhos são livres. Amados e amadas de Deus, Jesus é o Filho eterno, Jesus é o Filho do Senhor do templo. Se Deus é o Senhor do templo, Jesus é o Filho. Então, diante do Senhor do templo, ele é filho, por isso ele não paga imposto. Mas para não escandalizar os cobradores de impostos do templo, Jesus manda Pedro agora lançar o anzol e abrir a boca do primeiro peixe. Ali vai encontrar uma moeda e entregá-la então por ele e por Pedro. Amados e amadas de Deus, Jesus que cumpre esse gesto simplesmente para não escandalizar aqueles que cobram os impostos, mas ele é o Filho do Senhor do templo. E os filhos na casa do Senhor, eles são filhos, por isso não pagam impostos. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude a percebermos que o messianismo de Jesus é o Messias, é o messianismo do servo. Ele é o servo que doou a vida por nós. Que esse texto nos ajude também a nos colocar numa dimensão de serviço, de amor. Que esse texto nos ajude a percebermos que diante de Deus nós somos filhos e a vivermos verdadeiramente como filhos e filhas amados
por Deus. Desejo que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.